Olá, bom dia. São 6:30 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na série O Reino de Deus, que eu estou abreviando no título, colocando apenas o Reino, e, na verdade, que é uma subsala do Colégio dos Magos Caldeus, e que, por sua vez, está inserido dentro do Projeto Caribou. Desculpem. Ficamos devendo a vocês algo. Quando falamos de Moisés, lá atrás, não consegui encontrar o episódio no qual Javé assassina Moisés e Séfora o ressuscita. Fiquei irritado, agoniado, encafifado, frustrado e haja adjetivos, porque eu tinha marcado. E prometi a vocês que eu encontraria o texto. E aí o explicaria. Citei o texto de memória, dei uma explicação, mas não fiquei satisfeito. Agora vou pagar a minha dívida, porque ninguém é obrigado a prometer, mas prometendo é obrigado a cumprir. Mas antes, me deixa fazer o agradecimento de costume, né, aos nossos colaboradores, né? Os donativos estão vindo criteriosamente, os nossos visualizadores levaram a sério o nosso pedido, já é secundária a monetização do YouTube, graças a Deus, já que eu escolhi a pobreza como meio de vida, a pobreza voluntária. Poderia ser riquíssimo, mas eu repudiei a riqueza ilícita. Então, não estou incluído entre os brasileiros. Acho que a cegonha me deixou cair nesse país por acaso. Mas o mundo todo está cheio de ladrões. Canalhas, ladrões, hipócritas e outras coisitas dessa natureza. Então, em qualquer lugar que eu caísse, eu estaria mal, já que eu não compactuo com a mentira. Então, agradeço àqueles que, uma minoria, 834 hoje, segundo acabei de ver, que usam o cérebro para pensar e não para separar as orelhas. Enquanto 300 mil, 400 mil inscritos estão aí em outros canais que dizem algumas coisas que eu acho apenas frioleiras. Aliás, frioleiras é ótimo. O professor de português tem dessas coisas. De vez em quando tira do fundo do baú palavras que não estão mais em uso. Bem, agradecendo as colaborações pelo Pix 223-992-67753. Márcia, você me pediu, aqui estou repetindo. Espero então que não haja problema nas futuras remessas do seu Pix. Retifiquei já que o nome do meu 15º aluno não é Rafael, mas Alexandre. Alexandre, me perdoe, Alexandre. Você teve uma aula notável, nós nos esquecemos do tempo, vamos até às 11 horas da noite. Começamos às 20 horas, e fomos até às 23, 3 horas, e era apenas um primeiro encontro. Então, Alexandre é o nosso 15º aluno do Colégio Magos Caldeus. Então, o sonho aconteceu, né? Então, os nossos visualizadores, me considero privilegiado por ter poucos, relativamente, né? Mas 834 inscritos, porque 8.100 visualizações. Acabei de receber do YouTube o relatório. Então, nosso canal está tendo 8.000 visualizações, ou seja,
quando eu comecei a dar aula e dizer essas duras verdades, eu dizia isso para 30 ou 36 alunos. Agora são 8.000. E eu perguntava, Deus meu, por que me deste tanto conhecimento? E esse conhecimento só eu consigo atingir uma plateia de 30 ou 36 alunos. Agora ele me respondeu. 8.000 pessoas estão vendo esse canal e gostem ou não, mas o número se mantém e tem crescido. Os inscritos também. Então, agradeço de coração, é o maior de todos os agradecimentos aos meus 8 caribus, que eu cheguei a dizer que eram 12. Às vezes parece que a nossa mente sofre uma obnubilação, é outra palavrinha de professor de português, obnubilar, nebulosidade, e eu disse 12, mas são 8 apenas. E então, após esses agradecimentos, que está nos permitindo levar adiante a nossa ideia, o nosso ideal, realizar o nosso sonho. Vou agora pagar o que prometi. Começamos voltando a citar Ezra Pound. Muita crítica ruim é feita porque o crítico não percebeu a intenção do autor do texto. Quando eu estava na Faculdade Católica de Petrópolis, havia uma ciência chamada crítica textual, na qual eu deveria, seguindo o livro de Altran Dourado, O Risco do Bordado, tem boa memória, viu, gente? 76 anos, mas ainda lembro. O nome do livro é O Risco do Bordado. O autor é Altran Dourado. E ele nos faz chegar ao pensamento do autor do texto. É isso que é crítica verdadeira textual. Eu tenho que chegar ao pensamento do autor do texto para poder saber o que ele pensou. Não é uma tarefa fácil, mas eu me distingui nesse campo. Graças a Deus. Digo isso sem vaidade e sem orgulho, mas não deixa de ser uma característica. Então, a tarefa do crítico e a dificuldade, segundo Ezra Pound, é fazer exatamente isso. Entrar na mente do escritor, entrar na mente do autor e assim saber o que ele quis dizer, o que ele pensou dizer, o que ele desejou dizer. É isso que se chama crítica textual. Pois é, eu obtive várias vezes notas muito acima do que a maioria dos meus colegas, e muitas vezes a minha prova, todo mundo tirava a cópia e o original sumia porque não chegava às minhas mãos, já que a minha interpretação do texto dado pelo professor de literatura passava de mão em mão e não chegava de volta para mim, que tinha sido o autor da resposta da prova. Então, assim, me considero apto a fazer a crítica textual. Tive esse privilégio. Tenho esse privilégio. Portanto, quando Ezra Pound disse muita crítica ruim é feita porque o crítico não consegue entender a intenção do autor do texto. Não me incluo, porque eu penetro na mente do autor do texto. Eu vou até o pensamento dele. Eu reconstruo aquilo que ele pensou, que ele desejou, que ele arquitetou. E é isso que é a crítica textual. Não é uma coisa simples. Então, vamos pagar nossa promessa mostrando aqui o texto que diz assim: quando Yahvé anuncia suas intenções, o livro é um dos meus preferidos, o livro de Jota. Quando Yahvé anuncia suas intenções salvadoras a Moisés, ele diz: desci aqui supostamente até o Sinai, para livrá-lo da mão do Egito.
para o autor javista, a promessa tem uma certa ironia, já que fica aqui a questão de descer. Quer dizer, Deus precisa descer para chegar até o Monte Sinai e ficar na sarça ardente. Não deixa de ser uma das coisas irônicas, né? Deus, que é definido por nós como sendo onipresente, ele tem que descer do céu, portanto supõe-se que o céu é um lugar, mas na mente do escritor javista é assim, ele tem que descer. Quando ele vai ver a Torre de Babel também, ele diz, vamos descer para ver o que os homens estão construindo. Faz parte da mentalidade da epopeia, das liberdades da epopeia. Então o céu está em cima e a terra está embaixo. É um abismo profundo. E aí, esse descer nos faz perceber que o autor do texto considera, como os antigos eruditos medievais, que o céu é em cima e a terra é embaixo, que as águas superiores contêm Deus, e lá ele mora, e as águas inferiores, os homens, os animais e a criação. Algo extremamente infantil, se nós considerarmos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas faz parte do estilo da literatura religiosa. Então, vamos continuar. Rashi é um grande rabino, tentando desesperadamente reduzir o escândalo do ataque injustificado de Yahvé ao seu profeta, que o mata, de fato o mata. Séfora o ressuscita, portanto é escandaloso, mas o redator deixou afinal que sobrevivesse esse incidente que parece um absurdo, né? Já que Yahvé escolheu o seu profeta, o seu mensageiro, manda que ele liberte o povo do Egito, e por alguma razão, é isso que nós vamos encontrar agora na interpretação textual, nessa invasão na mente do escritor, porque Yahvé matou Moisés. Rashi dá a absurda observação, olha só, isso é um crítico criticando outro crítico. Rashi é um dos rabinos mais famosos entre os grandes rabinos judeus, autor da Mishnah. Então, aqui Harold Bloom e Dave Rosenberg dizem que é absurda a interpretação dele. Vamos usar a interpretação, né, como sendo a palavra-chave. Dizendo que Moisés demorava em hospedaria, em vez de passar direto e ir para o Egito. Ora, o pobre Moisés, continua Harold Bloom, obviamente teria que pernoitar para repousar com a sua família. Não podia vir direto, caminhar o dia todo e continuar caminhando a noite inteira. Era uma necessidade em uma jornada extremamente difícil, né? Da sua pobre vila entre os madianitas até de volta ao Egito. Uma grande jornada. O enigma é o motivo de Yahvé e a resposta dada implicitamente pelo javista é que não há nenhuma resposta. Mas há. Aqui então Harold Bloom e Rosenberg, criticando Rashi, chega à conclusão que Rashi dá como motivo algo fútil, tolo, absolutamente sem sentido, e que seria melhor nem fazer essa explicação, porque não tem resposta. Porque é natural que uma pessoa, um homem com 2 filhos e uma esposa,
fazendo uma caminhada longa através de um deserto, viaja o dia inteiro sob o calor do sol e de noite para na hospedaria para repousar. E aí Séfora diz que não temos água, ele pega um cântaro, vai até o poço, e aí Javé o mata no caminho. Isso está aqui, ele diz qual é o local. Agora, meu Deus do céu, tomara que eu consiga encontrar. Qual é? Êxodos 24, de 24 a 26. Estou encontrando tudo hoje, hein? Está no livro do Êxodos, capítulo 24 até 26. Capítulo 4, versículos de 24 a 26. Vou repetir. O absurdo, segundo Harold Bloom, que Rashi tenta justificar, dizendo que Moisés não tinha direito de parar na sua jornada, tinha de continuar, é realmente absurdo. Está em Êxodos 4, versículos de 24 a 26. Jonathan continua falando verso. Eu aprendi versículo no seminário beneditino e continuo usando. Bem, o enigma é por que Javé acha que não pode haver uma resposta para o seu crime e sem motivo nenhum, ou seja, com motivo óbvio, o que faz com que ele não haja motivo, como diz ele aqui. O motivo de Moisés é descansar com a família. E Rashi diz que ele teria que fazer isso, é óbvio. Logo, não há por que Javé tenha assassinado Moisés. Rosenberg diz: Rashi não encontrou a resposta certa, porque Moisés poderia ter continuado. Então, na crítica de Rosenberg, Rashi errou. Não chegou à intenção do autor do texto já vista. A tradição normativa impaciente, até mesmo com Rashi, veio com a explicação maluca, não sou só eu não, viu, que bato forte, de que Moisés deveria ser morto justamente porque deixou de circuncidar seu filho. É outra razão. Agora não é mais que ele parou na hospedaria, quando devia, na verdade, ter continuado andando a noite toda. Aí Rashi dá outra possibilidade. Veio com a explicação maluca, que seria uma alternativa. Não foi porque ele parou, mas é porque ele não circuncidou o seu primogênito. Eu mesmo li a observação final de Séfora, um noivo de sangue marcado pela circuncisão. Como a triunfante editora do redator, ele supõe que é uma mulher, e assim a passagem da própria Jota se transforma num bizarro evento fundador da prática da circuncisão. Mas nós já vimos que a circuncisão não começa com Moisés. Aqui, Rosenberg cometeu uma pequena bobagem. Nós já vimos, e vamos agora dobrar aqui para não ter o risco de perder, e além de dobrar, vou ter o cuidado de colocar um marcador. Agora não vou perder. E aí, nós vamos agora encontrar no livro que o professor Everaldo nos presenteou o motivo. Moisés não era judeu. Isso é evidente. Se fosse, teria sido circuncidado. Ou seria escravo. O faraó se considerava divino. E a circuncisão era um sinal de submissão, de servidão, de adoração ao Deus Faraó. Os judeus de Goshen se recusaram, por isso foram maltratados. E aí a estadia no Egito é chamada de a escravidão. Os egípcios não tinham escravos, eram servos. Mas os maus tratos que eles dão aos hebreus
portanto, aos descendentes de Jacó, são exatamente porque eles não se submetem à circuncisão. Pois a circuncisão é um rito que compromete aquele que o sofre a adorar aquele a quem ele oferece o seu prepúcio. E como o judeu não adora ninguém a não ser o verdadeiro Deus, os habitantes de Goshen, descendentes de Jacó, que veio de Canaã por causa da fome, se negam. Nenhum deles é circuncidado. Então, são maltratados. Faz sentido? Faz todo sentido. E aí Moisés, segundo a Bíblia, é judeu, mas o faraó não sabe. A princesa Bitiá esconde isto. É o texto bíblico. E por ser um nobre, criado no palácio, ele então tem o privilégio de não ser circuncidado, porque, segundo a ordem cósmica, estabelecido pelos deuses, pela Enéade, são 9 deuses, que estabelecem a ordem cósmica, da qual o faraó, como sumo sacerdote, embora tenha um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote par excellence. Então, hoje eu estou esbanjando erudição. Então, Moisés, dentro dessa perspectiva, seria simplesmente uma criança colhida como Sargão II, num cestinho, a lenda é igual, e adotada pela irmã do faraó como Sargão II, o grande Sargão de Agade, ou de Acádia, e aí é uma colagem. Nós vemos evidentemente que é uma cópia, ou seja, a história de Moisés com o cestinho sendo adotado pela princesa Bitiá como nobre, vai coincidir com a mesma lenda de Sargão II, que termina se tornando o primeiro imperador da Mesopotâmia. A Bíblia tem dessas coisas. Então, não há nada de original na questão do cestinho de Moisés e da adoção pela filha do faraó. Contudo, isso explica. Moisés, então, vamos dizer assim, é um príncipe egípcio, mas como a princesa esconderia essa gravidez durante 9 meses? É a minha pergunta agora, como crítico textual. Imagina, havia um imenso palácio. O livro é A Circuncisão, o Mito e o Rito, devo a minha irmã Everaldo. Um imenso palácio. Neste palácio havia um homem-deus, filho de Ra, encarnação de Horus, o Horus vivo. Nada escapava ao seu conhecimento. Tudo era levado para que ele soubesse, e tudo era escrito para ficar para a posteridade, a fim de que o seu sucessor soubesse. O Egito era obcecado pela escrita, tanto ou mais do que o hebreu, do que o judeu. Seria impossível Bitiá esconder durante 9 meses que estava grávida. Ou, por outro lado, seria impossível Sete primeiro, segundo alguns, Meneftá, segundo outros, Ramsés segundo outros, ninguém sabe quem foi o faraó do Êxodo, mas quem quer que seja, este homem, só se ele fosse idiota, cego ou gagá, ou sofresse de Alzheimer, ele não perceberia que a sua irmã, que estava a maior parte do tempo ou na ala das mulheres, que era o harém, ou no palácio junto dele, já que era a princesa, irmã do faraó. Seria de todo impossível. Vamos entrar na mente do autor do texto. O javista. Era impossível que Sete I, vamos considerar ele,
mas podia ser Meneftal ou Ramsés, não percebesse que a sua irmã não teve barriga durante 9 meses e de repente aparece com uma criança dizendo que é filho dela. Ela teria que ter feito uma viagem. Então nós teremos que agora criar uma dedução, que eu acho detestável. Essas deduções são maldições. Não é lícito fazer deduções. O texto é o texto. Ou eu tenho os indícios arqueológicos, ou eu tenho as escritas, como de Maneton e de... esqueci de novo o nome do Egito, do escritor egípcio, né? Então, eu tenho que ter ou as estelas de basalto, né? Então, se eu não tenho nada escrito aí, então eu não vou deduzir. Eu só posso deduzir a partir do texto. E aí, através do texto, eu entro na mente do escritor do texto. Se eu tenho uma peça arqueológica, aí eu vou deduzir. Para mim, este método é bastante falho e vai levar a um labirinto de erros. Como nós mostramos, Werner Keller deduz que Abraão existiu através desses vestígios arqueológicos, se Charles Marston chega à conclusão que não existiu através dos vestígios arqueológicos. Ou seja, os vestígios arqueológicos não provam nada. Não nos permitem nada ou quase nada. Eu estou sendo radical. As palavras do meu queridíssimo e admirável Sir Charles Marston, tem um título de nobreza, viu? É de que os vestígios arqueológicos lançam pouquíssima luz, olhem bem, pouquíssima luz sobre a verdade bíblica. Há 50 anos atrás, estou citando ele, está no vídeo passado, todos pensavam que a Bíblia era a mais pura verdade lida literalmente, diz ele. Hoje, contudo, essa opinião foi repensada. Percebeu-se, portanto, que ao se encontrar os vestígios arqueológicos, monumentos e às vezes até escritas, mas feitas com uma mentalidade de epopeia, ou seja, alterando a realidade ao sabor da criatividade, né, do criador da história. Essa é a minha função, saber se o criador da história alterou a realidade ou não. Nesse caso, alterou, obviamente, não é? Porque seria impossível, se eu fosse o faraó do Egito, sentado no meu trono, tendo a princesa Bitiá ao meu lado o dia quase todo, só quando ela ia tomar banho, ou quando ela ia conversar frioleiras com as mulheres, é que ela se ausentava com a minha permissão, e durante 9 meses ele não permite que essa mulher não tenha barriga. Vejam vocês. E nós passamos por cima disso, ó, sem dar a menor importância. De repente ela aparece com uma criança nos braços, mostra Sete I, eu vou usá-lo, prefiro ele. A versão da Record. E diz, eis o meu filho. E o idiota do Sete I aceita tranquilamente, e Moisés passa a ser criado como um príncipe nascido no palácio, que era uma coisa monumental. Quando a gente diz obra faraônica, diz exatamente que ela é incomensurável, é de uma beleza e de uma grandeza enorme. Só um idiota não perceberia que a irmã que senta numa cadeira que não é um trono, mas é uma cadeira de luxo, forrada de ouro, durante 9 meses ao seu lado, sem barriga, repentinamente aparece com um filho nos braços e diz ao irmão, engravidei, pari e aqui está o meu filho.
e Sete primeiro o adota como sendo seu avô, portanto. E Moisés se torna neto. Não. Irmã é neto. É filho. Ah, meu Deus, essa questão do parentesco é um problema. Vamos dizer, eu sou irmão, né, como neto. Exatamente. Então, só um idiota poderia aceitar essa ideia. Logo, Rosenberg e Bloom estão cobertos de razão quando dizem que Rashi inventou duas teses para justificar o assassinato de Moisés por Javé. Parou numa hospedaria. Ele disse que é impossível um homem com duas crianças de 12 e 6 anos, respectivamente, e uma esposa, andando no jumento, não parar na hospedaria para poder descansar de noite, beber água, fazer uma refeição. Opção negada, diz Rosenberg. Não aceitamos. É uma interpretação completamente absurda. Portanto, Rashi, por mais famoso que seja, então errou. Segunda opção, Moisés não era circuncidado porque era príncipe egípcio e a lei do Egito proibia que o nobre fosse mutilado. Mesmo sendo adotado, o faraó respeita e ele não é mutilado. Ele não é circuncidado. Sete primeiro, segundo se deduz, ama Moisés tanto quanto ama Ramsés. Seu filho legítimo é Ramsés. E ele ama Moisés do mesmo jeito. E os dois, Ramsés e Moisés, se amam. Segundo a versão de Cecil B. DeMille, se odeiam. Mas segundo a versão de Record, se amam. E aí já temos a questão da interpretação. Bem, de qualquer maneira, sou a favor da hipótese de que se amavam, porque jamais Moisés poderia fugir do Egito depois de ter assassinado um oficial do faraó sem o auxílio de alguém que pudesse fazê-lo transpor os portões diante dos oficiais, dizendo aos oficiais: abram os portões e deixem esse homem partir. Então a cena que mostra Ramsés II odiando Moisés, levando ele até o limite das colunatas e entregando ele um bastão, dizendo: esse é o seu cajado de rei, jogando um pano vermelho sobre os ombros dele e dizendo: eis o teu manto de rei, reina sobre os escorpiões e as cobras e tudo o que houver, o lagarto do deserto. Essa versão não parece lógica. Não parece lógica porque Moisés, na verdade, não chamava Moisés, e sim Osasif, e era um sacerdote de Heliópolis, governando a cidade que tinha esse templo, e quem diz isso, né, não é Maneton. Esqueci agora o nome, não adianta, né? A memória falha. Mas ele tinha que ser ajudado por alguém, e alguém que tivesse muito poder, pois ninguém jamais conseguiria atravessar a pé o deserto do Sinai. Jamais. Nem Moisés. Por mais que a gente queira crer, seria pura invencionice. Seria mais uma ficção. Logo, Moisés, se aceitarmos a versão bíblica, teve que ser ajudado por alguém, e alguém que tinha tamanha autoridade, que mandou os portões serem abertos, mandou aquele homem sair com comida, basta, água, e esconder-se em algum lugar, e pouco a pouco ir recebendo ajuda até chegar até Jétro. Esta tem de ser necessariamente a interpretação dos fatos, se nós os quisermos ordenar.
Porque se Ramsés II odiasse Moisés e o mandasse para o deserto, estaria mandando para a morte certa. Em menos de 2 dias, ele estaria agonizante, no deserto escaldante, apodrecendo. É assim que nós fazemos a interpretação do texto. Então, Rosenberg está certo quando critica Rashi, dizendo que parar numa taberna e ser punido com a morte é absurdo. Não ter circuncidado o seu filho é mais provável, porque a lei da circuncisão mandava que a criança fosse circuncidada com 8 dias de nascido. E Gerson já tinha lá dos seus 6 aos 12 anos e não tinha sido circuncidado. Mas, será que matar o seu eleito seria a solução? Não seria mais fácil Javé, que tinha um diálogo constante com Moisés, que falava com Deus, como um amigo fala com outro amigo, dizer a ele, circuncida Gerson, ao invés de matá-lo? Então, a resposta aqui é simples. A circuncisão no Egito, como está dito aqui, na visão teológica, era um sinal da escravidão do circuncidado ao seu senhor. E mais do que isso, não somente da escravidão, mas do reconhecimento de que o seu senhor, a quem ele oferecia o prepúcio, era seu Deus. Logicamente, Moisés não pode fazer isso, porque ele também é Deus. Ele é nobre, ele é filho de Deus, ele é divino. E Javé vai respeitar isso. Não é pela circuncisão dele, porque Séfora não o circuncida. Ela pega uma faca, quando o vê morto, volta à hospedaria, circuncida Gerson, pega o prepúcio dele, desnuda Moisés e coloca o prepúcio de Gerson sobre o pênis de Moisés. Ou seja, Moisés continua incircunciso. Então, esta é a história tal como foi concebida pelo autor. Javé respeita os votos feitos pelo sacerdote de Heliópolis, que dentro da sua ciência sagrada se consagrou aos deuses egípcios e não pode ser sofrer dano. Ele não pode ser ferido. Javé respeita. Mas Gerson é filho de Moisés com a filha de uma Madianita. Portanto, não é um príncipe egípcio, nem mesmo adotado. Então Moisés tinha a obrigação de circuncidar Gerson. Mas a explicação agora vem de uma maneira muito clara. Vai aparecer no próprio livro de Jota. O que significava a circuncisão? A posse do circuncidado por aquele a quem o prepúcio era oferecido. Uma posse que transformava aquele ser humano em uma coisa. Ele era em si totalmente possuído como objeto pelo seu Senhor. Aí nós vamos entender o sentido profundo do pacto da circuncisão entre Abraão e Javé. Ao fazer o pacto da circuncisão com Abraão, Javé se torna o seu Senhor absoluto.
Abraão não tem mais direito a nada em si. Nada no seu ser lhe pertence. Aí está a grandiosidade do pacto feito por Abraão e Javé. É a mesma coisa no Egito. Só que os hebreus egípcios, os hebreus do Egito, não se circuncidavam porque não adoravam o faraó. Por isso eram maltratados e o evento é chamado como sendo a escravidão. Não era escravidão, era servidão. Mas eram maltratados por causa disso, porque se recusavam a adorar o faraó. Abraão, por seu lado, já sabendo que havia esse costume, pois a Bíblia descreve, como é dito ali, as frequentes incursões de Abraão e Sarai ao faraó do Egito, até o palácio do faraó. Numa dessas incursões, o faraó se apaixona por Sarai, ele aceita ser escravo de Javé. Então, olha que coisa belíssima. Assim como o servo do faraó, os habitantes do Egito, o povo egípcio, não tem domínio sobre si, não se pertence, não tem nada seu, até a sua própria vida pertence ao faraó Deus, ao divino filho de Horus, o Horus vivo. Assim também, explica aqui o autor do livro, Abraão se submete a Javé em iguais circunstâncias. Portanto, o fato tem uma beleza, um significado e uma profundidade que nós não conseguimos supor. Abraão deixa de ter posse de qualquer das suas faculdades, do seu corpo, da sua vontade, das suas ações. Ele não é mais dono de si. Ele é posse de Javé. É esse o significado do pacto da circuncisão. Pronto. Vejam que coisa profunda é o pacto, a aliança, a Berit Milá, em hebraico, de Javé com Abraão. E aqui eu encontrei o texto, agora paguei o que tinha prometido, dando assim agora a verdadeira razão. Então, Moisés era incircunciso, mesmo sendo adotado, porque Sete I o amava, e Ramsés II o amava. E Moisés só sai do Egito, cujos portões são fechados e guardados, com a ajuda de Ramsés II, que vai ajudá-lo e mandar soldados a cada trecho da viagem levar alimento, levar comida, como mostra o filme da Record. Achei perfeita a execução, o diretor, né? Ramsés vai mandando soldados que vão levando comida e bebida durante todo o trajeto de Moisés para chegar até o Sinai, onde encontra Jetro, sacerdote de Madiã. Sem essa ajuda, Moisés, em 2 dias, seria um cadáver comido pelas areias do deserto do Sinai, sepultado sobre as areias quentes. Então, o nosso queridíssimo Harold Bloom está de parabéns ao perceber que Rashi, com toda a sua sabedoria e fama, falhou. Não conseguiu penetrar na mentalidade do redator do texto. Não é porque Moisés parou numa hospedaria. Seria absurdo imaginar que ele teria de continuar com esposa e filhos, noite adentro, sem parar. Diz aqui Harold Bloom, claramente. O pobre Moisés permitiu-se parar numa hospedaria
ao invés de descer direto e rapidamente para o Egito. Diz Rashi. Uma crítica ruim, porque Rashi não entendeu. Não era esse o motivo. Segundo a observação de Rashi, não foi por isso, mas porque Moisés não se circuncidou. Moisés não podia ser mutilado. Então, a resposta vem dada implicitamente no próprio texto. Ele não precisava ser circuncidado, mas ele era obrigado a circuncidar Gerson, porque Gerson era meio egípcio, quer dizer, hebreu, totalmente hebreu, porque já que Moisés era hebreu, ao unir-se a Séfora, que era madianita, portanto também hebreia, os madianitas são hebreus, então Gerson é totalmente hebreu e Javé não tem motivo nenhum para respeitar a incircuncisão de Gerson. Mas a pergunta é, mas seria necessário matar Moisés? Depois de tê-lo mostrado, depois de tê-lo escolhido e de ter mostrado a ele todo o poder que estava disponível para que ele libertasse o povo, o texto diz, no caminho, numa hospedaria, Javé encontrou e estava pronto para matá-lo. Séfora tomou uma pedra dura, então não é uma faca, cortando o prepúcio do seu filho. Com ele, o prepúcio, colocou entre as pernas de Moisés o pênis e disse, porque tu és meu noivo de sangue. E Javé o deixou. Ou seja, Javé aqui age como Satã. Ele diz, Martin Buber, quase inteiramente liberto da tradição normativa, insiste em seu Moses. A revelação e a aliança que Javé tinha um motivo. Ele exigia a totalidade daquele que escolheu. Exigia a totalidade do ser escolhido. Martin Buber, não Rashi. Já em 1958. Segundo tal prisma, Moisés ainda não se devotara integralmente a Javé. Ainda não se tornara escravo de Javé como Abraão. Ainda não se considerava propriedade de Javé, como Abraão se considerou. E Javé não suporta isso. Para Javé isso é intolerável. Moisés considera Gerson seu filho. Na verdade, no mito abrâmico, Isaac não é filho. Abraão apenas o escolhe como se fosse um cordeiro e o sacrifica, porque não lhe pertence. De Javé veio, Javé o toma e o devolve, porque não o mata. Que interpretação belíssima. Martin Buber. A Revelação e a Aliança, escrito em 1958. Então, Moisés ainda não se entregara completamente a Javé, mas seja uma possessão completa ou de um demônio, isto transcende a devoção mais absoluta. Para nós, hoje em dia, é incompreensível que um Deus exigisse uma submissão a tal ponto. E assim, o próprio Buber não alcança como é que um Deus tem essa noção, quando, na verdade, ele faz o homem livre. Ele dá ao homem a liberdade. Está no Éden. Está lá. Adão pode escolher comer ou não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui é uma contradição, portanto. Javé não dá essa opção a Moisés.
Então, Yahvé, ou Javé, não importa, segundo o autor javista, que aqui Rosenberg considera uma autora, ela considera que Yahvé, homicida, aqui é Satã disfarçado de serpente, que quer engolir o seu eleito, o Samael, ou Lilith, ou qualquer outro demônio. Não é o próprio Yahvé. Essa é a interpretação de Buber. Yahvé, como Deus, apenas pediria a Moisés, ou diria a ele, que cortasse o prepúcio do seu filho. Então aqui há uma das coisas que nós não costumamos aceitar, não estamos preparados para aceitar. Muitas vezes o ato de Yahvé não é feito por ele, mas um anjo mau da parte de Yahvé, Samael, Lilith ou qualquer outro. Um demônio que mata Moisés, impedindo assim os planos de Yahvé. Aqui seria então não Yahvé que mata Moisés, mas Satanás, na interpretação de Martin Buber. Não é Yahvé. O homicida é Satã disfarçado. E como uma serpente, pretende engoli-lo. Mas Séfora o salva ao realizar a circuncisão do seu filho. Os comentários mais agudos sobre essa passagem são de Herbert Marx, que oferece explicitamente uma leitura freudiana modificada, invocando a ambivalência emotiva do complexo de Édipo. Não importa aqui agora o que Freud disse a respeito. Então, Yahvé aqui é Samael, que deixa, Yahvé deixa que Samael faça isso. Mate-o. Eu tenho poder para ressuscitá-lo. Inspira Séfora. É uma brincadeira. Yahvé brinca com Satã o tempo todo. Como está no livro de Jó. Tu criaste Leviatã e o colocaste nas grandes águas para brincar com ele. Yahvé brinca com Satã, seja ele com o nome de Samael, Lilith ou qualquer outro. Agora não me ocorre, mas nós temos vários. A tríade satânica é Astarote, Asmodeu, Belzebu, Yama, qualquer um desses. Yahvé deixa tranquilamente, porque ele sabe que ele tem o dom de ressuscitá-lo. E ele vai inspirar Séfora. E Séfora vai circuncidar o Gerson e vai colocar o prepúcio de Gerson sobre o pênis de Moisés. Não vai circuncidar Moisés. E o sangue de Gerson, ao molhar o pênis de Moisés, automaticamente a ação de Satã é desfeita. Porque, como dirá São Paulo mais tarde, a efusão do sangue nos traz o perdão dos pecados. É pelo sangue de Gerson e pela inspiração de Séfora que Moisés é salvo e é praticamente ressuscitado. Eu considero um ato de ressurreição ou de reavivamento. Assim que eu interpreto o episódio da morte de Moisés, incompreensivelmente assassinado não por Yahvé, mas por Samael. Demônio-chefe, que às vezes tem o nome de Yaldabaoth, Yama, Asmodeu, Astaroth, Lilith e vários outros. Então, não é Yahvé quem mata Moisés. Moisés
é morto por Satã. E Yahvé, sabendo que pode lhe devolver a vida, observa e permite. E inspira Séfora. E Séfora pega uma pedra cortante, circuncida Gerson, sob inspiração, e salva a vida do marido. E diz: agora você é meu esposo de sangue. Ou seja, o pacto de sangue agora não é somente entre Moisés e Yahvé. Ela é mediadora. Por isso a expressão meu marido de sangue. Complexo? Sim, complexo. Mas tudo isso é explicável pela circuncisão. O sangue redime o pecado de Moisés. Não o sangue dele, o sangue de Gerson. A inspiração é dada a Séfora. E através do sangue do filho e do prepúcio do filho oferecido a Yahvé, Moisés é ressuscitado. Ou seja, cumpre-se o rito de um modo diferente, onde Séfora é a mediadora. Não deixa de nos lembrar de Maria, mãe de Jesus, que nós consideramos mediadora. Vamos aproveitar e colocar aqui o nome dela. E é ela quem vai ser a mediadora e vai ressuscitar Moisés, fazendo a mediação entre Yahvé e Moisés, e pelo sangue de Gerson, do seu prepúcio, ela toca no pênis de Moisés e magicamente Satã é obrigado a se render. E a serpente enroscada se debate e desaparece. E Yahvé sorri. E mais uma vez diz a Satã: você jamais ganhará nesse jogo que nós dois travamos. E assim, é assim que eu vejo e interpreto a mente do redator, já vista nessa passagem que é aparentemente muito complexa, mas é a minha tarefa, é a minha especialidade, a interpretação textual. Aqui ofereci a vocês aquilo que é a minha especialidade. Então, e paguei a minha promessa. Agora vamos voltar para Jacó, pois eu dei um pulo. Nós saímos de Abraão, agora Isaac e Jacó. Então não é a Jacó, a Isaac. Obrigado por terem visto esse texto, ficou um pouquinho mais longo, mas era necessário. E continuem visualizando o canal e até o próximo, quando nós voltaremos ao patriarca, embora Moisés também seja um patriarca. Vamos voltar a Isaac e a Jacó. Até lá.